Fala galera, tudo bem com vocês? Fala galera, aqui é o André. Aqui é o Samuel. E você está na King TV. Pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, nossa caverna aqui, né? Onde a gente Wilson, tá. Nós temos alienígenas, temos irmãos siameses aqui em cima. O Wilson, Beetlejuice, pra quem conhece. Esse aqui é quem aqui? O André? É o Nemesis. Caverna do Dragão. Temos a galerinha da Caverna do Dragão. Temos a American Horror Story. Temos alguns action aqui de Massacre da Serra Elétrica, Fred Krueger, Pennywise. Temos também aqui Leon do Resident Evil. Temos uma galera aí, gente. Parece que tá vindo mais, viu? Fiquei sabendo aí, tá? Pessoal, hoje nós estamos aqui novamente para contar historinhas de terror, historinhas sobrenaturais. Contos sobrenaturais, André. É isso aí, o Samuel tem muita coisa aqui escondida ali. Tem um baú aqui, isso, ó. Tem um baú cheio, cara. Pessoal, vamos lá. Hoje a história que a gente vai contar é uma história que não aconteceu comigo, mas aconteceu com um parente, uma pessoa próxima. No caso foi um primo meu, tá? Ele era muito pequeno, tinha por volta de seus 8, 10 anos mais ou menos de idade, eu chuto. E na casa que ele morava, era uma casa bem grande, né? Bem espaçosa, no qual a sala que ficava lá, André, tinha à disposição dos sofás, ficava acho que 3 sofás, um de frente pro outro, tinha um outro aqui mais à esquerda, e a televisão no canto da parede, né, direcionada para a parede. E no outro sofá, tinha um sofá que estava embaixo da janela, que dava para a rua, para a linha onde ficava a rua. O outro ficava, digamos assim, no vazio, que ia depois para um outro corredor, tinha uma parte da cozinha, né? Então meu primo estava de frente para essa situação, de frente para esse sofá que estava no vazio ali, né? Nesse espacinho vazio. Pro corredor ali, você fala? Exato. E aí meu primo, no caso, sentado aqui no sofá debaixo da janela, ele assistindo na televisão, e ele estava junto com a avó dele. A avó dele morava em São Paulo, né? E capital. Geralmente visitava a família de vez em quando, periodicamente. E nesse dia estava lá assistindo os dois na televisão. De repente o meu primo ele viu uma movimentação diferente, estranha atrás da avó dele. Ele percebeu algo assim meio incomum, mas não, né, continuou assistindo televisão. Mas isso daí foi aqui no interior ou foi lá em São Paulo? Não, isso daqui foi na casa dele, aqui no interior de São Paulo, né? E a avó dele, que morava lá na capital, sempre vinha pra cá pra visitar eles. E aí, nesse caso, quando ele viu essa movimentação, ele continuou assistindo, deu muita bola. Aí, de novo, ele viu subindo uma coisa atrás da avó dele. Tipo como se fosse uma sombra, assim, né? Ele viu uma movimentação, né? E aí, ele viu um vulto, digamos assim, a pessoa fala vulto, né? Quando ele olhou de novo, pela segunda vez, aí ele viu claramente. Ele relata que ele viu um ser subindo assim, devagarzinho, e olhando diretamente para ele, tipo curioso, né? Como se aqui tivesse a direção do sofá. Deixa eu ver se vocês estão olhando para mim, mais ou menos assim. Aí ele subiu assim, ó, com a cabecinha, e ficou olhando para ele, né? Atrás da avó dele. A avó dele nem percebeu. O detalhe curioso, quando ele olhou, ele ficou paralisado, ele ficou em choque. Tipo, deu aquele... Exato. Que isso? Que eu tô vendo? Será que é isso? Quem que é esse cara aqui na minha casa, meu? Como que era esse cara? Como que era esse bicho que ele viu? Cara, ele relata como assim, tinha uma cabeça muito grande, desproporcional ao que nós temos, seres humanos, né? E ele fala que era muito pálido, era, digamos que um tanto quanto acinzentado. Os olhos desse bicho era bem pequenininho, né? Pretinho, bem preto, não tinha nariz e a boca era muito pequenininha. Não tinha nariz, eu respirava
Pela boca? Pô, cara, aí eu não vou saber te informar, mas... Assim, pensa assim, cara, isso é muito interessante. A gente tá vendo os nossos ETzinhos aqui em cima, os aliens. Muitos dos casos ufológicos, né, que o pessoal relata dos Greys, dos alienígenas acinzentados, são parecidos com esse do que o meu primo falou, né, de um ser humanoide com a cabeça muito grande, desproporcional, com os olhos pretos, profundos, boca pequena e quase não se aparenta ver o nariz, né, a narina. Assim que ele viu esse bicho, ele ficou paralisado olhando, o bicho parece que teve a percepção de que ele estava olhando e ele agachou novamente para se esconder. E quando ele fez isso, o meu primo deu aquele susto, né, e a avó dele assim percebeu. O que foi, filho? O que está acontecendo e tal? Aí ele pegou e falou, não, vó, eu vi um negócio ali e tal. Eu vi o disco voador. Eu vi o seu barriga ali, ó. Já se foi o disco voador. E aí... ele pegou e, os dois já... Que foi, então foram lá ver, né? A avó dele é uma senhora muito religiosa, então... Né, acho que... o pessoal que é mais antigo já pensam de maneiras assim diferentes, já veio de um lado espiritual, né? Se é que vocês me entendem. E aí eles foram verificar, não tinha nada atrás do sofá. Então, só que assim, eu vou contar uma coisa que coloca uma cereja no bolo dessa história. Quando ele tinha 5 anos de idade, adivinha o que aconteceu, André? Ele teve uma outra experiência relacionada a isso também. Ele viu uma sereia. Não. Ele viu Não pegou pra ele, não? Colocou no aquário, essas coisas. Não. Cara, ele viu em cima da casa dele um objeto flutuando em cima da casa dele. Né? Como que era esse objeto? Era discoidal, ou seja, um disco prateado. E ele fala claramente que estava em cima do pico da telha da casa dele. A casa dele fazia aquele formato assim de união, né, das telhas de barro. Lá em cima ele viu esse objeto e ficava meio que fazendo um movimento como se estivesse girando, segundo ele. Hoje em dia, inclusive, tem vários relatos aí recentes. O pessoal viu aí aqui na América do Sul essas bolas. A gente até levantou aqui no canal, né, sobre isso. Que você citou aí. É bem parecido com isso que ele está falando, que sim, falou aí. Tem muitos relatos. Só que o interessante, André, é isso. Ele teve esse avistamento teoricamente ufológico quando ele era menor, e depois de alguns anos ele viu algo que a gente poderia categorizar e colocar no mesmo assunto, né? Sim. Porque ele viu um objeto voador desconhecido lá quando ele tinha 4 anos. Depois de 5 anos ele teve essa experiência internamente na casa, dentro da casa. É muito estranho. Então, assim, será que dentro disso, desde aquela época, digamos assim, os alienígenas ou os bichos já não estavam olhando para ele já desde aquela época? Será que não é a mesma? Uau! Eu gosto de contar essas duas histórias juntas porque faz sentido. Meu primo ele sempre conta essa história. Falou, eu vi esse negócio, ninguém tira da minha cabeça. Mas se você for ver, tem relação, né? Um com a outra, né? Porque, querendo ou não, ele viu algo sobrenatural quando era menor, e depois, quando era um pouco maior, ele viu algo que se encaixa na mesma característica do assunto, né? Mesma coisa. Você podia falar o quê? É um espírito, alguma coisa assim. Eu tenho a minha visão, né? Eu acho que é espiritual. Eu acho que não seja algo assim de outro mundo. Eu acho que é espiritual, sim. Porém, quando esses assuntos eles vêm, quando é relatado isso, né, por ufólogos e coisa e tal, é sempre com as mesmas características. Então, tanto um quanto o outro, eu creio que seja espiritual. Algo espiritual, do mundo espiritual que ele viu. Entendeu? Sim, pode ser. Mas interligado, da mesma coisa. Assim como eu, inclusive se vocês quiserem ver os nossos vídeos anteriores, né, André? A gente tem histórias aí bacanas. Tem bastante história relacionada a isso. Sim. De falando com isso que o Samuel está relatando agora, de objetos voadores, ou então coisas espirituais. Sim, aparições de coisas que não existem teoricamente. Bom, esse é o vídeo de hoje, a história que aconteceu
com um parente próximo, um primo. Galera, obrigado para você que ficou até o presente momento, ficou até o final assistindo a história, né? A gente agradece mesmo e compartilha, deixa seu like, aperte o sininho, faça um comentário, deixe seu comentário, coloque a sua opinião, o que você achou. Será que esse objeto era real? Será que era alucinação? Será que esse bichinho que apareceu era coisa da cabeça do primo do Samuel? Muito obrigado, pessoal, até a próxima. É nóis. Valeu.